Amém. Oi, gente. Graça e paz. Amém. Vamos falar mais desta palavra abençoada. E hoje vamos falar de 1 João. A primeira epístola, a primeira carta de João, ainda continua se falando sobre amor, de não amar as coisas deste mundo, do cristão não amar as coisas deste mundo. Também fala de se afastar do pecado, fala de provar dos espíritos e principalmente é um capítulo que se fala muito de obediência. Aqui, e fala de perdão e de purificação dos pecados também. O que significa purificação dos pecados? A partir do momento que nós nos desprendemos e que nós entendemos que o pecado, ele não nos acrescenta em nada, nós entendemos que a nossa comunhão com Cristo Jesus nos torna pessoas livres do pecado, nós temos acesso ao Pai através disso e que através do perdão que Ele nos deu ali naquela cruz, levando os nossos pecados, nós já somos livres, nós já estamos libertos. Vamos errar, vamos falhar, mas Jesus se entregou e se fez pecado por nós. Então, quando nós aceitamos a Ele, entregamos nossa vida para Ele, nós já estamos livres disso. Aqui no capítulo 1 de 1 João, no versículo 9, nos fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Na parte B do versículo 9, quando nos diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, foi aquilo que Ele fez por nós ali naquela cruz. E quando se fala aqui de livrar de toda injustiça, é da consequência do pecado. Porque Ele morreu ali naquela cruz, Ele levou sobre si, lá em Isaías 53 nos fala, que Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele levou sobre si. Então nós já não somos mais escravos ali, do medo, do pecado, do juízo, porque Ele já se fez justiça por nós. E quando fala de andar em amor e em obediência, no capítulo 2, no versículo 2, nos diz: e Ele é a propiciação de todos os nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Versículo 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5, mas qualquer um que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus, e nisso sabemos que estamos nele. Versículo 6, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Versículo 7, amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Então, desde a consumação dos tempos, essa palavra já está dita para nós, Ele já se fez pecado ali por nós, e nós sabemos que tudo que nós pedimos em oração em Cristo, nós vamos alcançar. E este mandamento antigo é a palavra que ouviste. O que é essa palavra? É a palavra de Deus. Então, é só seguir em retidade, é só seguir em amor, é reconhecer e andar em obediência. E também fala aqui no versículo 15 de não andar nas coisas deste mundo e não amar as coisas deste mundo. No capítulo 2, no versículo 15, nos diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, significa que são as coisas pecaminosas. A concupiscência dos olhos, que é desejar aquilo que ele está vendo que não é para ser desejado, e a soberba da vida. O que é a soberba? É a ignorância, é querer alcançar coisas que não é para alcançar e se sentir superior em relação a isso. E essas coisas não vêm do Pai,
e sim do mundo. Então, quando tudo que se for remetido ao mundo, tudo que for remetido a coisas do anticristo, tudo que for relacionado ao pecado, não são coisas do Senhor. Então, fala para nós não andarmos de acordo com o mundo. Nós andamos em contramão do mundo. O mundo vai de um lado e nós que cremos na verdade, no evangelho, nós andamos por um outro lado. Aqui também nos ensina que nós temos que investir nas pessoas. Assim como Jesus investiu naqueles discípulos, acreditaram nele, ele investiu em pessoas, ele curou pessoas, ele amou pessoas. E novamente remete que ele vai para os que estão doentes, é para aqueles que precisam. Ele fez isso e nós, como carta viva dele, aqui nessa terra, temos que fazer a mesma coisa. Amar como ele amou, fazer como ele fez, crer como ele creu, honrar como ele honrou e se fazer disponível como ele fez. É fácil? Não é. Mas o que nós devemos aprender é que caráter, ter atitudes estratégicas, ter posicionamento, nos posicionar como líderes, vai fazer toda a diferença. O que um líder faz? Ele organiza, ele ensina, ele comanda junto com todos, junto com a sua equipe ali. E o que é a nossa equipe hoje? É a igreja, somos nós, os irmãos, em casa, por exemplo, com os nossos familiares. Somos uma equipe, trabalhamos em prol do reino. Ah, Bárbara, mas tem pessoas na minha família que não são cristãos, mas você é um líder, você é uma carta viva do Senhor, continue falando do evangelho, continue liderando, continue abençoando, continue orando, continue honrando, continue fazendo. O Espírito Santo que vai convencer. A nossa parte como carta viva aqui nessa terra, nós vamos fazer. O Espírito Santo que vai convencer e se mostrar para a pessoa, porque ele não precisa de provar nada. Ele não precisa de provar nada. Nós sabemos que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele só nos usa aqui nessa terra para nos fazer usado por ele e para que as pessoas venham conhecer ainda mais a palavra de Cristo Jesus. Porque ele já veio naquele tempo, ensinou os discípulos, a palavra foi sendo ensinada, ela foi propagada para todos nós e através disso nós vamos alcançando mais e mais graça nele, sendo usados através dele. Outros vão estar no estágio de ensinar, outros vão estar no estágio de aprender. Todos nós temos etapas. Quando está no início, a pessoa é neófito. O que é neófito? Ele está aprendendo a caminhada cristã, ele está no início. Depois disso, ele vai passar para uma outra fase que ele já vai saber, ele já vai conseguir instruir, ele já vai conseguir ensinar outras pessoas. Então, é muito importante a liderança, honrar os líderes, honrar os pastores, estar de acordo com o que o Senhor Jesus nos ensinou, estar de acordo com o que o Senhor Jesus quer que nós façamos aqui e em amor. Toda a carta, toda a epístola, toda a palavra sempre vai girar em amor. Jesus foi a prova viva de amor, Deus também, porque ele entregou seu único filho por amor de nós. E Jesus se fez carne, se fez homem e se fez pecado por nós. Então tudo é agir em amor. Outra parte importante aqui no capítulo de 1 João está no 5, quando ele nos diz de amar a Deus requerendo uma obediência. Servir a Cristo Jesus é andar em obediência. O que é ser obediente? É quando o Pai nos ensina algo, quando alguém nos ensina algo e nós aprendemos aquela instrução e a partir do momento que nós aprendemos aquela instrução, nós pegamos e reproduzimos aquilo em obediência. Eu ouvi um amado pastor falar que nós aqui na terra fomos escolhidos, nós que nos tornamos filhos de Deus. Somos um presente. E o presente, ele não tem escolha própria. Ele simplesmente é objetivado para algo. Quando a gente presenteia alguém, a gente quer que a pessoa fique feliz com aquilo, mas teve alguém que deu aquele presente. E assim somos nós. Nós não temos vontade própria. A nossa vida, quando nós entregamos ela para Cristo, ela é de Cristo.
Então é Ele que nos direciona da forma que Ele quer, da forma que Ele acha melhor e da forma que deve ser. E isso é amar a Deus e andar em obediência. Aqui no capítulo 5 de 1 João, no versículo 2, nos diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso que quando fala que sem fé é impossível agradar a Deus, é uma grande verdade, porque sem fé nós não vamos conseguir agradar ao Senhor. Nós temos que andar em retidão, nós temos que andar em verdade, nós temos que andar em comunicação com o reino. É um canal direto, é de forma vertical. Ele vem através de nós e de nós fazemos para ele depois que vem de uma forma horizontal, para alcançar vidas, para alcançar pessoas. A palavra também nos diz que nós somos testemunho vivo. Nós somos carta viva de Cristo aqui nessa terra. Então ele usa nós. Ah, mas eu não tenho título, eu não sou pastor, eu não sou um ministro, eu não sou um diácono, eu não sou um missionário. Todos nós que conhecemos a palavra de Cristo, nós somos mensageiros da palavra dele. A partir do momento que nós o reconhecemos, colocamos essa palavra no nosso coração, lá na palavra fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então isso cabe para todos, não é somente para quem tem um título, porque isso também está relacionado a chamado, isso também está relacionado à vocação e também está relacionado ao id, ao fazer. Então, até quem intercede, quem ora, quem põe as mãos, quem abençoa, está fazendo para o Cristo, para a mesma forma, da mesma forma e na mesma intensidade. Porque o Senhor quer usar aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão dispostos. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Por quê? Muitos entenderam que é deixar a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Porque todo mundo já teve um dia que por algum momento estava cansado, estava deprimido, estava com dores e pensou, eu não vou fazer. Hoje não, hoje eu não vou. Eu estou cansado. Outra pessoa faz, a irmã faz, o irmão faz. Ou alguém vai fazer, vai surgir alguém. Eu vou orar para o Senhor direcionar alguém. Mas e nós? Porque o Senhor quer saber de nós, Ele não quer saber do outro. Ele quer saber de nós, porque Ele cuida de cada um de nós. Ele tem todo o universo nas suas mãos, na palma de suas mãos. Ele conhece a cada um. E quando chegar o grande dia, Ele não vai perguntar para os meus pais, ou para o meu irmão, ou para minha filha, ou para o meu pastor, ou para minha amiga, ou para a professora, ou para a psicóloga. Não, não. Ele vai querer saber de mim. Ele não vai perguntar a outra pessoa. Ele vai perguntar para mim. E aí, o que foi feito? Você pregou para quem tinha que pregar? Você amou quem te feriu? Você intercedeu por quem necessitava de oração? Você se fez disponível quando tinha alguém necessitando de oração na rua, necessitando de um alimento, de uma conversão? Você estava disponível para fazer? Ah, mas eu queria pregar. Não, mas eu precisava de uma pessoa para orar, para curar. E era você que eu queria usar. Ah, mas eu queria pregar, eu queria cantar. Não, mas eu precisava de alguém para interceder, para fazer uma reunião de mulheres, para fazer uma reunião de homens, para fazer reunião de jovens. Gente, é extremamente importante. Reuniões, culto, estar junto. 2 ou mais. Deus recebe o nosso secreto, tá? O nosso particular com Ele, o nosso momento de intimidade. Ai, como é bom. Eu lavando vasilha, eu amo cantar, eu orar no meu quarto. Mas o Senhor quer que saiamos para fora. Tem muita gente que ainda não conhece, tem muita gente que ainda não alcançou. Entre 4 paredes no quarto, ou dentro da igreja, ou dentro de uma outra igreja, é muito fácil. Mas e o mundo que está necessitando de nós? Então é andar em amor, é andar em verdade, é ser carta viva, independente de errar ou de pecar, porque todos nós vamos cometer erros aqui. Só quando estivermos na glória que estaremos livres de todas essas mazelas. Mas é andar em comunhão com Cristo. Eu amo a palavra do Senhor porque ela nos dá ensinamento de qualquer tipo de situação.
Olha aqui no capítulo 5, no versículo 20. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento, para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é guardar dos ídolos, gente? É se guardar, se resguardar daqueles que se fazem de Deus e não são. Nós estamos vendo acontecer isso a cada dia mais, mas a palavra disse que isso ia acontecer, que teria isso nos últimos dias. Então temos que importar em guardar a nossa coroa, guardar o nosso galardão, fazer com que mais pessoas sejam salvas e libertas, fazer com que mais pessoas sejam alcançadas através desta palavra, que é a palavra de Deus, e fazer a nossa parte. Se o mundo está em caos, se o outro está pregando errado, se o outro está andando em pecado, se o outro está andando em erro, cabe a nós continuar fazendo o que o Senhor nos direcionou a fazer. Porque a gente não consegue obrigar e nem colocar na cabeça de ninguém. Quem dera se a gente conseguisse colocar as coisas boas. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos escolheu. Deus nos escolheu e nós escolhemos a Ele. Quando nós nos batizamos, cremos ali naquela palavra, nós entregamos a nossa vida para Ele. Então Ele somente vai nos usar para isso, e é algo simples. Falar do Evangelho, falar da verdade dele, falar do amor dele nas nossas vidas e crer que ele pode fazer infinitamente mais e que ele supre todas as nossas necessidades. Porque por mais que queremos muitas coisas, que por mais que a gente queira muito de Deus, cada um tem um sonho. Às vezes a gente pensa, meu Deus, por que não aconteceu ainda? Será que é para me desistir? Será que o Senhor quer outra coisa? Não, Ele só quer que a gente faça o Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele. E as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Amém? Então que a gente entenda essa palavra, que a gente entende que Ele ouve as nossas orações. Eu amo essa palavra. Aqui no capítulo 5, no versículo 14, nos fala assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. E sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. O que é declarar que nós alcançamos já uma coisa que a gente não viu? É a fé. Pra gente declarar algo e falar assim que eu já recebi aquilo, é só pela fé. E o Senhor, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe tudo aquilo que a gente necessita, tudo aquilo que a gente precisa. Então, quando a gente já abre os nossos lábios e fala que já alcançou aquilo que a gente pediu, o Senhor faz. Seja uma promoção no emprego, seja uma bênção que a gente quer para alguém que a gente ama. Porque eu sei que é muito triste a gente querer algo para alguém e por vezes aquela pessoa ali não tá na mesma visão, ou a gente quer que a pessoa se cura de algo, ou a gente quer que a pessoa esteja firme e alicerçada ali, crendo que o Senhor pode fazer, pode curar ela de um vício, pode tirar ela das drogas, pode libertar ela do álcool. E a gente quer que a pessoa seja liberta daquilo ali, mas como o Senhor sonda o nosso coração, Ele faz no tempo dele. Às vezes você trabalha em algo e quer algo melhor, às vezes nem tá esperando e o Senhor vai lá e te surpreende. Às vezes você quer um lar próprio e fala assim, ai meu Deus, por que ainda não aconteceu? Eu me alegro tanto com a alegria dos outros e ainda não chegou o meu momento. Então é descansar e crer que o Senhor vai fazer. Crer que o Senhor, na hora que Ele for entregar, Ele vai entregar. E se Ele não entregar, Ele vai continuar sendo Deus. Ah, mas eu tenho vontade de tirar carteira, de dirigir, de ter um carro, de ter uma moto, de ser independente. Por que ainda não aconteceu? A nossa vida com Deus, a gente não tem que falar por quê, porque é Ele que direciona. É ser grato. Eu aprendi, e eu costumo dizer que a gente tem que ser grato por aquilo que a gente já tem, que o Senhor já permitiu. E esperar ser surpreendido. Uma frase que eu amo e que eu sempre digo: não crie expectativa. Espere ser surpreendido por Deus. Até pelas pessoas também, quando for bom, tá? Porque às vezes a gente passa por situações que vem umas surpresas ruins na vida.
E o problema tá em nós? Igual eu falei, Senhor, o problema tá em mim? Claro que não. Às vezes o problema tá na pessoa. A pessoa que não soube amar, a pessoa que não soube estar na mesma intensidade, a pessoa que não soube valorizar. Devo me preocupar com ela? Devo orar e deixar Deus abençoar a vida dela. Nunca desejar mal com mal. Porque o Senhor sabe de todas as coisas e Ele contempla o que se passa na nossa mente, no nosso psique e no nosso coração. Então é entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele vai fazer. Na vida de cada um de nós, na vida dos nossos, porque nós todos somos iguais perante o Senhor Jesus. Nós todos somos filhos dele quando deixamos ele entrar e se fazer dentro de nós. E é maravilhoso saber que nós temos um pai. Às vezes a pessoa não tem um pai terreno, uma mãe terrena, alguém terreno ali. Mas nós temos o nosso Pai Celestial que está ali pertinho de nós, que nos abraça com amor, que nos abraça em verdade, que nos abraça em comunhão. É muito bom saber que a gente não tá sozinho. Por muitos momentos, às vezes a gente acha que a gente tá sozinho porque não tem pessoas ao nosso redor. Eu mesma gosto de ter alguém perto, de eu falar com alguém alguma coisa, porque isso é da minha natureza, da natureza da Bárbara. Mas nós temos que entender que independente se em algum momento não tiver ninguém, aleluia, Deus vai estar lá. Jesus vai estar lá, de braços abertos, para colocar ali aquele ombro amigo para falar assim: minha filha, eu estou aqui. Meu filho, eu estou aqui. Eu te amo. Independente de tudo, eu te amo, eu te perdoo e eu te abençoo. Amém? Então que nós fiquemos com essa palavra em nosso coração. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que nos ama. E Deus é um Deus que cuida dos teus filhos. Amém? Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, por esta carta. Oh, Senhor, nós sabemos que tudo nós podemos encontrar aqui, meu Deus, na Tua palavra. E o amor, que o amor prevaleça na nossa cidade, no nosso país, na nossa nação, nos nossos vizinhos, nos nossos familiares, nas igrejas, meu Pai. Em nome de Jesus. E primeiramente, meu Pai, nas pessoas, porque só o amor vence o ódio, só o amor vence o mal, só o amor supera todas as barreiras, só o amor quebra todas as iniquidades e só o amor vai prevalecer, meu Pai. Nós cremos nesta verdade, nós cremos nesta palavra e já te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigada, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Muito obrigada por nos ensinar através da palavra que o amor vence sempre e que através de nós a luz do Espírito Santo se faça presente nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Continue compartilhando, continue falando do amor de Cristo Jesus, continue sendo carta viva. A mensagem é carta viva, somos carta viva de Cristo Jesus. E deixe a sua marca de amor e de Cristo por onde você passar. É muito bom amar pessoas. Amo cada uma das pessoas que o Senhor já colocou na minha vida, que o Senhor tem colocado. E nós temos que ter esse desejo, esse anseio de amar pessoas, de cuidar pessoas, de ensinar pessoas e de estar junto de pessoas, que foi isso que Jesus fez aqui e que nós vamos fazer também em amor. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.